Bom, então eu inicio a gravação a partir de agora, caso alguém queira assistir posteriormente. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, é o nosso sexto encontro, nosso último encontro, na verdade, né, do primeiro bimestre. Então, nós discutimos muitas coisas, inclusive. Ok, Lorenza, sem problemas. E aí você só vai ter uma atividade que você consegue fazer depois, caso você não seja quem entre a gente, mas você vai ter condições de fazer, não tem problema, tá bom? Bom, então, retomando a ideia do sedentarismo, o que é o sedentarismo? O sedentarismo é um grande problema de ordem mundial. A cada ano, o número de pessoas sedentárias aumenta em vários países, causando aí grande preocupação para autoridades e órgãos de saúde. O sedentarismo ele está diretamente relacionado a doenças que todos os anos são responsáveis por muitas mortes, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças crônicas renais, enfim, doença renal crônica, na verdade, né? Então, todas essas doenças a gente já discutia sobre na semana passada, mais conhecido como sexta-feira, e nós vimos que o sedentarismo ele está aí. Nas pesquisas que vocês fizeram, nas reportagens que vocês desenvolveram, vocês também perceberam aí que existem muitos meios de se prevenir o sedentarismo. O sedentarismo, basicamente, como a gente vê aí nas imagens, não necessariamente acontece em pessoas gordas, né? A gente discutiu isso na sexta-feira também, inclusive fazendo assim, o levantamento desse material e buscando imagens para ilustrar os slides, enfim. É engraçado que que eu sempre encontrei, quando pesquisa sedentarismo, sempre aparecem imagens de pessoas gordas comendo. E eu falo, nossa, mas como que isso é complicado, né? Porque a gente discutia na sexta-feira que, inclusive, essa questão do próprio sedentarismo não está ligado diretamente à pessoa gorda. Isso tem que ficar muito claro. Também afeta, obviamente, na verdade, a todas as pessoas. A gente falou da questão do sedentarismo também do ponto de vista da prática de atividades esportivas, do ponto de vista, portanto, e pensar em esportes voltados à mulher, que são, entre aspas, somente de mulheres, ou esporte voltado somente para homens. A gente falou também da questão de dança, que danças são, pensando nessa questão de atividade física, né? Dança voltada... tem certo tipo de dança que é só para mulher. O homem, se fizer, está comprometendo a sexualidade dele. E a gente começou a discutir esse tipo de coisa também, e ao ver aqui, procurar as imagens para a aula, eu vi que como que o Google, pelo menos, né, está organizado para mostrar imagens de pessoas sedentárias e relacionadas a pessoas gordas. E não, obviamente que a gente pode levantar muitas problemáticas quanto a isso, mas o sedentarismo ele não se aplica, como nós vimos no quiz que nós fizemos, a somente pessoas gordas. Ela também pode desenvolver, ela pode aparecer também em pessoas magras, né? Ou pessoas que, de forma geral, não praticam nenhum tipo de atividade física. É esse que é o ponto. Isso não está ligado à questão do peso. Obviamente que essa pessoa ela está sobrepeso, ela pode desenvolver uma obesidade, enfim, isso pode desencadear em muitos problemas, muitas doenças que podem levar até a óbito, né? Na maioria das vezes, né? Isso, obviamente, portanto, foi só um desabafo, né? Para comentar, para começar aqui. Bom, horas em frente à TV, além de problemas de saúde, podem te aprisionar no sedentarismo. Então, aqui eu estou colocando algumas práticas que geralmente as pessoas têm, e aqui, obviamente, quando eu falo as pessoas, a gente se inclui, né? Eu me incluo nesse tipo de situação. Então, horas em frente à TV, fazendo sempre a mesma coisa, só ali, podem levar aí a problemas de saúde, porque você vai atrofiar os músculos, né? O coração é um músculo que precisa ser exercitado, que precisa ser aí, que precisa bombear o sangue para o restante do corpo, então ele precisa se movimentar. Pulmão, braços, pernas, enfim, outros membros do corpo também precisam ser exercitados para a gente sair dessa prisão chamada sedentarismo. Para além disso, a má alimentação também pode levar ao sedentarismo. Então, a gente vê na visualidade um jovem super motivado, sem nada para fazer, bebendo seu refrigerante, comendo, mostrando aí aquilo que era uma pizza,
enfim, escutando sua música de boa. Obviamente que isso aqui pode ser algo no slide, algo pontual, em algum momento, mas também pode ser, a gente não sabe do contexto de forma geral da imagem, mas isso também pode apontar para uma prática, e essa prática pode perdurar por muito tempo. Isso pode ser um grande problema. Má alimentação, portanto, vai nos levar também ao sedentarismo. Outro ponto interessante é o excesso de telas e aparelhos eletrônicos. E aí que eu me refiro a telas, quaisquer delas, né? Então, televisão, celular, tablets, computador, notebook, enfim, todas as telas, o excesso delas e dos aparelhos eletrônicos de forma geral, podem nos levar ou podem também nos colocar nessa redoma chamado sedentarismo. Outro ponto também é muitas horas na mesma posição. O que significa isso? Aqui na visualidade do slide, a gente vê uma pessoa aparentemente trabalhando, enfim, e a gente percebe que esse tipo de coisa, né, e principalmente vocês que serão profissionais de TI, né, pensando que estão fazendo um técnico em informática, enfim, TI, pensando nisso, geralmente o técnico em TI, enfim, quem vai trabalhar nessa área voltada, ela passa muitas horas sentados, muitas horas aí vidrados e centrados aí nas atividades pelo computador, de certa forma, e o grande ponto que pode levar ao sedentarismo também, e obviamente vai desencadear outras doenças, imagino que você já deve de ter ouvido também sobre ler e DORT, lesão por esforço repetitivo, e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, ou seja, ler e DORT, elas podem, basicamente, são lesões por esforço repetitivo, conforme você está fazendo sempre a mesma coisa, digitando sempre a mesma coisa, trabalhando sempre na mesma posição, isso pode, sim, desencadear algumas doenças também, tanto na osteomuscular, né, que aí tem a ver com a questão da estrutura óssea, dos músculos, quanto também por esforço repetitivo, então tendinite, enfim, várias doenças que podem surgir a partir quando você fica sempre na mesma posição, fazendo as mesmas atividades por repetição, né? Então, para vocês que são da área do TI ou estão entrando nessa área, fica esse alerta também, né? Que a gente tem que de vez em quando se movimentar, levantar, dar uma espreguiçada, fazer algum tipo de coisa, algum movimento, andar aí, evitar de se utilizar muitos elevadores, se possível, utilizar as escadas, enfim. Então, fazer algum tipo de mínimo, ainda que seja mínima atividade física, para a gente evitar esse tipo de doença. Por quê? Na nossa juventude, tudo parece que as coisas não vão acontecer. Eu estou fazendo tal coisa, mas eu não tenho uma recompensa ou uma consequência de tudo isso. Mas um dia a consequência chega, né? E para evitar esse tipo de coisa, é na juventude ou na adolescência que a gente tem que, teoricamente, se movimentar, fazer algum tipo de atividade física, dentro das possibilidades, aí, obviamente, pensando que agora nós estamos aí no meio de uma pandemia, no meio não, né? Que bom que já estamos quase no fim, talvez, né, de uma pandemia, mas isso ainda é muito incerto. Mas o que tem que bastar, o que tem que pensar e refletir aqui é justamente sobre essa questão de tentar nos movimentar, tentar praticar alguma atividade física no tempo que a gente tiver, e como o Drauzio Varela nos alerta e a atividade que vocês fizeram também, em mínimo 40 minutos, míseros 40 minutos serão suficientes para a gente aí sair desse sedentarismo. Bom, aqui a gente vai ouvir um pequeno podcast só para a gente, do José Carlos Faraca, professor de Educação Física na USP, que é uma pequena bibliografia dele, uma pequena biografia dele aqui, e nesse episódio aqui de áudio, né, então nós vamos ouvir, ele vai dizer que o sedentarismo ele impacta custos na saúde pública brasileira. Uma pesquisa mostra que haveria uma economia de 1,14 bilhões de reais caso a população fosse mais ativa.
Então, na íntegra, né, a matéria inteira está neste link, que vocês podem acessar posteriormente para lê-la, mas nós vamos escutar aqui o que o professor José Carlos Fará tem a nos dizer. Corpo e movimento. Por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará nos mostra o impacto da inatividade física nos custos da saúde pública brasileira. Pesquisa feita em 9 países, incluindo o Brasil, quantificou os gastos dos serviços de saúde associados ao comportamento sedentário da população. Segundo esse estudo, somente no Brasil haveria uma economia de aproximadamente 1,14 bilhões de reais de recursos com internação por doenças como diabetes, hipertensão e uso de medicamentos, caso o sedentarismo da população fosse 50% mais baixo do que é atualmente. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto? Olá, ouvintes. Abordamos sempre nessas colunas os benefícios da atividade física e do exercício para a manutenção da saúde e a prevenção de doenças, embasados sempre na literatura científica. Mas pouco falamos sobre os estudos associando os custos da utilização de serviços de saúde com os da inatividade física e o sedentarismo. Segundo um artigo publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, algumas pesquisas quantificaram esses custos e os relacionaram com a prática da atividade física e ou comportamento sedentário. E, a partir dessas informações, foram analisados os custos mundiais relacionados à inatividade física nas últimas décadas. Segundo o artigo, foram utilizados os resultados produzidos em 9 países, incluindo o Brasil. Para se ter uma ideia, só no Brasil haveria uma economia de 1,14 bilhões dos recursos em saúde devido ao menor número de internações por diabetes tipo 2 e hipertensão, por exemplo. Somando-se também o menor uso de medicamentos para essas doenças, caso a prevalência de sedentarismo fosse 50% menor do que a atual. Isso só no Brasil. Em nível mundial, é muito parecido. Os resultados mostram que a inatividade física, seja ela em que grau for, é onerosa à economia da saúde em todo o mundo e diretamente responsável pelo alto gasto com medicamentos, internação hospitalar e consultas clínicas. E ainda afirma que os gastos com a parcela da população fisicamente inativa, acometida por doenças crônicas, estão entre os principais integrantes dos custos totais em saúde pública. Lembrando que as doenças crônicas não transmissíveis têm uma relação direta com o sedentarismo. Em resumo, o gasto que o Estado tem com internações e tratamento é muito alto e poderia ser evitado se tivesse uma população mais ativa fisicamente. Seria melhor para o Estado e principalmente para a população, que ganharia em qualidade de vida e bem-estar. Professor Fará, como podemos reverter esse quadro? Acredito que a conscientização da população é muito importante. Como já falamos aqui, temos que levar a sério a nossa saúde e, consequentemente, o nosso bem-estar. Mas também acho que políticas públicas que incentivam as pessoas à prática da atividade física também são importantes. Iniciativas, por exemplo, como esta agora, da Semana Move, organizada pelo SESC, onde a USP participa, o projeto Envelhecimento Ativo, aqui também da USP, entre muitas outras iniciativas que poderiam ajudar e muito. Mas insisto nas escolhas do indivíduo. Nós somos responsáveis em saber o que é melhor para nosso bem-estar. Temos que escolher entre ficar em uma fila de um pronto-socorro ou ficar bem longe dela. É uma questão de escolha. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e movimento. Bom, então a gente percebe aí na fala do professor como ele traz esse estudo tão importante, né? A gente comentou um pouco sobre isso na sexta-feira passada, do quanto, a partir também do texto do Drauzio Varela, o quanto é prejudicial o sedentarismo para a saúde pública, né? Então aí a gente tem uma materialização daquilo que vocês
alguns de vocês escreveram, inclusive no texto de vocês, a gente tem um grande prejuízo, justamente porque as pessoas não se movimentam, porque nós, e eu me refiro nós, sociedade, não faz o mínimo de atividade física, e o quanto isso pode ser prejudicial, assim, de forma geral, né? E quanto isso pode impactar a vida das pessoas, inclusive sobrecarregar o sistema de saúde pública, o sistema de saúde de forma geral, e o quanto a gente pode contribuir para que isso seja diminuído fazendo uma atividade física, né? Então, o sedentarismo ele vem aí também como um problema social, e não somente isso, né? O sedentarismo, a gente está falando aqui nível Brasil, mas aqui a Organização Mundial da Saúde, a OMS, eles criaram aí dentro dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, eles colocaram aí 4 pontos essenciais para justamente tentar diminuir aí o sedentarismo no mundo, né? E os países poderiam adotar isso. Como que são essas 4 diretrizes? Então, a primeira, criar sociedades ativas, a promoção de uma mudança de paradigma em toda a sociedade, aumenta o conhecimento sobre os benefícios da prática de atividade física. 2, criar ambientes ativos. O que significa isso? Ambientes que promovam a atividade física, como parques abertos, praças, enfim, e todos esses ambientes seguros. 3, criar pessoas ativas, desenvolver programas em diversos contextos, no trabalho, na escola, em grupos de ordem religiosa, enfim, para mobilizar a atividade física nas pessoas. Em quarto lugar, criar sistemas ativos, mobilizar a ação política e lideranças com a capacitação de profissionais aí voltados para a educação física, né? Então, veja, esse problema, essa questão social chamada sedentarismo, ela não se aplica somente na nossa bolha, ela se expande e ela vai afetando os municípios, estados, países, enfim, afeta o mundo inteiro. A gente vai ver na próxima parte da aula, justamente uma pesquisa em que foi feita, e a gente vai analisar alguns detalhes, né, de quem é este público que deixa de fazer atividade física, que está sedentário, qual é a quantidade de pessoas relacionadas ao sexo feminino, ao sexo masculino, enfim, que estão dentro dessa perspectiva. Lembrando que nessa pesquisa, e eu já deixo esse spoiler, ela contempla apenas os gêneros binários, né? Então, esse sistema binário entre masculino e feminino não contempla aí os demais possibilidades de expressão de gênero e de vivência de sexualidade. Isso não aparece na pesquisa, obviamente, e aí eu vou explicar o porquê isso acontece na sequência, na próxima parte da aula. Ok? Até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? Opa! Pergunta, alguma dúvida? Dificuldade? Vamos ver o que vocês escreveram. Ok. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, eu vou exibir um vídeo agora para vocês. Eu vou exibir... O que a gente vai fazer? Eu exibo o vídeo, a gente pausa para um intervalo, pensando que a gente teve aí já um tempinho, vocês estavam meio de boa, mas mesmo assim estavam conectados. Então, a gente faz um intervalo aí de uns 15 minutinhos, e aí a gente volta fazendo a atividade e encerra a aula falando dessa pesquisa e de uma possibilidade de possíveis soluções para a gente amenizar aí o sedentarismo, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Sedentarismo mata tanto quanto o sedentarismo. Metade dos brasileiros é sedentária. Porque a vida sedentária é muito ruim. As consequências do sedentarismo. Século XXI e quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população adulta do planeta é sedentária. Quantas vezes, somente no último ano, você fez a seguinte afirmação: tenho que iniciar uma atividade física? Pois é, o problema surge quando deparamos com obstáculos que nos impedem de dar esse primeiro passo. E então,
caminhamos para o tão conhecido sedentarismo. O sedentarismo é conhecido como a doença do século, juntamente com o estresse e a depressão. Definido como a falta ou diminuição de atividades físicas, ele está associado ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas que têm um gasto calórico menor que 2.200 calorias semanais são consideradas sedentárias ou com hábitos sedentários. O Ministério da Saúde, em 2009, afirmou que no Brasil, os sedentários são 26,3% da população geral, sendo o maior percentual entre os homens, 29,5%, e o menor entre as mulheres, 23,5%. Da população a partir de 65 anos de idade, essa parcela ultrapassa 50%. É importante salientar que apenas 16,4% da população geral é considerada ativa, de acordo com as recomendações internacionais da OMS. O próprio desenvolvimento tecnológico avançado preparou um ambiente convidativo à tranquilidade e ao sedentarismo exagerado. Como tudo tem um preço, o sedentarismo tem um altíssimo preço na atualidade. A sociedade moderna do mundo digital está deixando o homem doente. Atualmente existe pouca movimentação das pessoas. A maioria da população permanece mais parada, mesmo nos locais de trabalho e no cotidiano. Os resultados são desastrosos para a saúde. Os números são alarmantes de pessoas obesas no Brasil e no mundo. Estes índices são espantosos e preocupantes para todas as pessoas que se incluem nesta realidade difícil. Buscando entender o sedentarismo em adolescentes residentes em áreas urbanas aqui no Brasil, a Escola de Psicologia e Medicina da Universidade Católica de Pelotas realizou um estudo em uma amostra representativa de 960 adolescentes com idades entre 15 e 18 anos, em 2002, no estado do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados por meio de um questionário anônimo e auto-aplicado. Foi definido como sedentário o adolescente que participava de atividades físicas por um tempo menor do que 20 minutos diários e uma frequência menor do que 3 vezes por semana. Variáveis sociodemográficas e comportamentais foram avaliadas. A precisão dessa pesquisa, no entanto, nos mostra uma realidade assustadora. Os resultados obtidos mostraram que ser do sexo feminino, pertencer à classe social baixa, ter uma baixa escolaridade e ser filho de mãe com baixa escolaridade são fatores associados ao sedentarismo. Isso mostra que falar de sedentarismo é, acima de tudo, falar de sociedade e fatores complexos ligados ao homem. É quase impossível encontrar uma causa central que justifique o sedentarismo, porém, as formas de se combater esse problema são infinitas. Para não ser considerada sedentária, uma pessoa pode, na vida cotidiana, fazer uma caminhada acelerada de 30 minutos por dia até o trabalho, o que representa um gasto médio de 1.400 calorias semanais, somados com outros 30 minutos diários de atividades como arrumar a cama, cozinhar, dançar, levar o cachorro para passear, subir escadas, dentre outros exemplos. O fato de estarmos cada vez menos em movimento acarreta consequências ao nosso corpo, como, por exemplo, a perda de flexibilidade articular, sensação de cansaço excessivo, perda de libido, mau humor, ganho de peso, desequilíbrios hormonais e de glicose. Além disso, o sedentarismo é um dos fatores responsáveis pelo aumento da incidência de várias doenças, como hipertensão arterial, obesidade, diabetes, hipercolesterolemia e infarto do miocárdio. A prática de exercícios físicos, associadas a mudanças nos hábitos alimentares, podem evitar cerca de 250 mil mortes por ano no Brasil, relacionadas a doenças cardiovasculares. A OMS considera suficiente a prática de 30 minutos diários de atividade física leve ou moderada, no mínimo 5 vezes por semana, ou 20 minutos diários de atividade vigorosa em 3 ou mais dias da semana. É importante lembrar que não é preciso ser um atleta. A população pode inserir hábitos simples, como deixar o carro para andar em percursos mais curtos. Abandone o sedentarismo e torne-se uma pessoa mais ativa. Pesquise parques, praças e outros recursos de lazer, públicos ou não, que ficam próximos de sua casa e passe a se exercitar. O exercício físico é tão importante para a mente quanto para o corpo.
E a gente percebe no vídeo outros dados importantes e complementares às nossas discussões, principalmente nas indicações que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, faz quanto à quantidade de vezes, quanto à intensidade dos exercícios, enfim, e algumas possibilidades, né, para a gente sair e deixar de ser sedentário, mesmo no meio de uma pandemia, tentar deixar de ser sedentário, trocando algumas práticas, né, que nós temos e substituindo por outras que vão aí a médio e longo prazo fazer e trazer benefícios para a nossa própria saúde, certo? A gente faz um intervalo agora de 15 minutinhos, são 10h11, a gente volta 10h10, né? A gente volta às 10h25 do intervalo, tá bom? E aí a gente faz, eu vou aplicar, na verdade eu vou publicar uma atividade agora, que se vocês quiserem já podem ir fazendo, mas na volta do intervalo eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês fazerem também, ok? Então, até breve.
Gente, estou passando para avisar que à medida que vocês forem voltando do intervalo, né, agora entre 10h25 e 10h27, vocês já podem ir fazendo a tarefa A14. Acabei de publicar aqui no Teams. Ela vai ser a nossa última atividade. São 10 perguntas falando sobre sedentarismo. Então, se a gente voltando agora 10h25, para aqueles que já estão fazendo, enfim, a gente vai ter aí mais uns 15 minutinhos para fazer essa atividade. Então, se dediquem para fazer ela durante esse período aqui, para vocês não terem que fazer posteriormente, tá bom? Então, a gente fica das 10h25, que é a volta agora do intervalo, até as 10h40. Certo? Que são mais 15 minutinhos para a gente fazer essa atividade. Ok.
Eu vi que o Paulo já terminou, que o Cauã de Oliveira já terminou, o Henrique, a Kathleen, o outro Cauã com C, o Gabriel está fazendo ainda, a Sofia, o Kaique está fazendo, Guilherme, Mariana. Os demais que não começaram, atividade A14, sobre sedentarismo, é um quiz de perguntas e respostas. Você deve selecionar ali as suas alternativas corretas, que vocês acharem corretas, pelo menos. Se nós estamos em 17 pessoas, 16 na verdade, né? E nós estamos aqui 13, acho que falta uma galerinha para fazer, para começar. Então, conto com a colaboração de vocês para vocês fazerem agora e não deixarem para depois. Qual que foi a pergunta, professor? Me desculpa. Não, eu só estava. Não perguntei, eu só dei um parecer de quem já está fazendo, quem não está, tá. Os que não estão para fazerem, né? Para eles começarem a fazer. Só isso. Tá, obrigada. Só vou esperar o Guilherme, o Kaique e o Bruno terminarem, e aí a gente já retoma, tá?
conseguindo. O Eric, depois você tenta com esse link, que é o mesmo, né? Você consegue abrir. Tá certo? Bom, como eu havia falado para vocês, no tempo que nos resta aqui, eu vou falar sobre duas coisas. Primeiro, eu vou mostrar para vocês essa pesquisa, a pesquisa de esporte no Brasil. Então, já no início, a gente já vê aí um percentual um pouquinho gritante, né? A pesquisa coletou informações sobre práticas esportivas e atividades físicas relacionadas a 2013, um pouquinho antiga, mas que pode nos despertar como que eram as noções que o IBGE avaliava naquele período, e a gente pode pensar em se isso mudou ou não, se isso foi agravado por questões da pandemia ou não. Ao todo, foram realizadas 8.902 entrevistas. Os dados foram ponderados em uma projeção da população brasileira por região, por gênero, ok, Bruno, por idade, por grupo, enfim. Foi feito em 2013, de aproximadamente 146.748.000 brasileiros, quantidade equivalente à população entre 14 e 75 anos. Na íntegra, eu coloquei no material para vocês em PDF, lembrando que todos os materiais estão anexos aqui no Teams, e aqui eu coloquei o link nessa parte amarela para você ter acesso à pesquisa na íntegra, mas caso, até porque a gente não vai analisá-la por questões do tempo de forma integral, então a gente vai fazer uma breve análise aqui, perdão, daquilo que foi descoberto, daquilo que foi evidenciado nessa pesquisa feita pelo IBGE em 2013. Basicamente, 28,5% dos entrevistados praticam atividade física, 25,5% praticam esportes e 45,9% são sedentários. E aí a gente vai fazer uma análise assim, bem superficial daquilo que foi descoberto aí nessa pesquisa do IBGE. Bom, então, do ponto de vista dos sedentários, né? Então, a gente tem sedentarismo por gênero. A gente viu, assistiu num vídeo também, que a maioria das pessoas que são sedentárias geralmente são mulheres, geralmente. Né? Mas isso pode mudar, enfim, não é uma certeza. A gente tem que fazer aí uma pesquisa com toda a sociedade, que foi só uma parte dela, né? Que foi feita, mas dá para a gente ter uma noção daquilo que... pensando nessa segmentação por gênero. Como eu havia falado para vocês, a pesquisa ela só vai contemplar aí a binariedade padrão, né? Masculino e feminino, não vai contemplar aí outras possibilidades de gênero também, tá? Então, 41,2% do sexo masculino são sedentários, 50,4% dos entrevistados são mulheres. Sedentários por faixa etária. Então, a maioria dos sedentários, como a gente analisa aqui, estão entre 65 a 74 anos de idade, na verdade, entre 45 até 74 anos de idade, ocupando aí bastante do peso, né, da porcentagem de sedentários por faixa etária. E geralmente de 15 a 19 anos, que é o início que eles começaram aqui, é um pouquinho menor, porque pressupõe-se que essas pessoas que estão com essa idade, elas estão em período de escolarização, então mesmo uma vez ou outra aí tem uma atividade física ou não, então ela rompe com o sedentarismo. Mesmo assim, a gente ainda tem 32,7% dos entrevistados dentro do sedentarismo. Na opinião geral, as pessoas que não praticam têm consciência dos riscos da vida sedentária? Então, foi uma pergunta que foi feita. E, teoricamente, deixa eu ver aqui. Tá ok, caiu. Teoricamente, a gente tem aí, vamos ver, sim, 27,2%, mas afirmam que não tem tempo para a prática. E a gente conversou sobre isso também, né? Essa questão de ter tempo ou não ter tempo para fazer atividade física ou para fazer determinado tipo de coisa. É que, na verdade, assim, não é que a gente não tem tempo. Temos tempo. A questão é que a gente não tem prioridade. Né? Ou a nossa prioridade está voltada para outras questões do nosso dia a dia, ou destinadas ao uso de telas, ou a fazer um hobby, uma leitura, enfim, assistir televisão,
ou outros tipos de preenchimento do dia. Mas essa questão de não ter tempos é complicada, porque teoricamente a gente não tem, ou não deveria ter, né, prioridade para algumas coisas, e aí se aplica à atividade física. Sim, 12% dizem que sim, elas têm consciência que praticar uma atividade física pode causar riscos, né, mas elas não gostam de praticar esportes ou atividades físicas. 5,5% elas responderam que sim, mas dizem que não tem condições financeiras para a prática. Esse é um problema também que a gente se esbarra da dificuldade financeira que algumas pessoas têm para a prática da atividade física. Mas como nós vimos no vídeo, às vezes algumas atividades que são gratuitas, que são, né, teoricamente de grátis, você pode fazer aí, por exemplo, subindo e descendo escadas, trocando aquela atividade que você faz com carro ou com ônibus, enfim, fazendo caminhada a pé desde que possível, enfim. Então, não requer muito dinheiro nesse sentido. 35,7% dizem que sim, mas não demonstram esforço para a prática. Mas, de repente, eu até me encaixo aqui. Eu sei que é importante. Eu sei que eles vão ter uma atividade física, mas eu não demonstro esse esforço para a prática. 2,7% pessoas não responderam e não tem consciência, e 16,9% não tem consciência e por isso não praticam. Acredito que depois de tanta conversa que nós tivemos aqui e dos trabalhos que vocês fizeram, enfim, eu acho que já dá para a gente tomar essa consciência de que, de fato, é importante a prática da atividade física no combate ao sedentarismo. Se a gente pensar aqui na opinião por gênero, né, eu não vou entrar muito aqui, aliás, opinião por região, não vou entrar muito aqui, mas aqui você vai encontrar os dados específicos de quem responde que sim, que não, enfim, de que não tem consciência ou que não responderam à pesquisa feita aí, pensando na visão macro, né, visão do Brasil. Se a gente pensar na opinião por gênero, e aí eu vou voltar aqui especificamente, voltando aqui, pensando na binariedade padrão masculino e feminino, a gente tem que 36,8% disseram que sim, é importante, né, dos homens, mas não demonstram esforço para a prática. 17% diz que não tem consciência e por isso não praticam. 24,3% dizem que sim, mas afirmam que não tem tempo para a prática. Então, homens dizem que não tem tempo para essa prática. E aqui, como eu havia comentado com vocês, o maior índice é geralmente voltado para as mulheres, né? Ou por sexo feminino, digamos assim. Então, 34,6% dizem que sim, mas não demonstram esforço para a prática de atividade física. Então, estou colocando aqui só os dados mais elevados, né? 30% dizem que sim, mas afirmam que não tem tempo para a prática. E aí, uma das questões voltadas para a mulher, às vezes, deve ser por questões da dupla jornada, né? Ter de trabalhar em casa, ter de trabalhar fora de casa também. Então, às vezes, é até justificável esse grande número ou falta de tempo, ou então outras prioridades, porque ela tem, porque colocaram para o corpo feminino a obrigatoriedade de dar conta de questões extras e intras dentro de casa e fora de casa. Então, de repente, é por uma dessas questões aí que elas não conseguem dar conta também da prática da atividade física, porque a sociedade meio que obriga ou coage para que elas tenham aí essa dupla jornada, enfim. E aí, obviamente, que não vou entrar muito no detalhe, mas sedentarismo no mundo. Quem são os sedentários no mundo? Se a gente pegar aqui os maiores índices, nós temos 68,3% na Argentina, seguidos da África do Sul com 52,4% da população. Isso aqui no mundo, né? No Brasil a gente já tem as estatísticas, a gente já sabe que o número é bem elevado. Se a gente pensar na prática da atividade física, pensando em abandono por idade, a gente tem interrupção de práticas esportivas ou de atividades físicas. Geralmente, de acordo com a pesquisa, a gente vai ter entre o período de 16 a 24 anos, né, que
que correspondem aí a 45% de abandono das atividades físicas ou desistir de fazer atividade física. Então, é bem no período escolar, né, até o começo da vida adulta, em que a pessoa já começa a ter aí as desistências da prática da atividade física. Então, somos aí a quase 70%, ou mais de 70% aí dos entrevistados desistiram, abandonaram a atividade física no período escolar, sendo que 25 a 34 anos correspondem a 18% dos entrevistados que interromperam a prática da atividade física aí, nesse período, e aí a gente pode atribuir a questão do começo do mundo do trabalho, de ter aí outras atividades, enfim, que ocupam mais tempo durante o dia. Pensando aqui, o principal motivo para o abandono da prática de esportes e atividades físicas, então são os motivos, né? O maior motivo, que aí está bem destacado na cor verde, eu vou aumentar um pouquinho, caso alguém esteja com um celular, enfim, faltou tempo, outras prioridades, estudo, trabalho, família, então é justamente a canalização do tempo que se tem para outras atividades que não sejam as atividades físicas. Em segundo lugar, juntando todo o percentual aqui, são problemas na prática de falta de resultado de socialização, problemas de saúde ou de idade que podem impactar aí o desenvolvimento da atividade física, motivos econômicos, falta de espaços, instalações, infraestrutura para a prática, cansaço, preguiça e desmotivação. Acredito que eu me encaixo aqui nesse 7%, claro que isso aqui é de 2013, né? Mas os principais motivos, ou o principal motivo, geralmente entre aspas, a falta de tempo, que a gente já viu que pode ser questionável, e outras prioridades, como estudo, trabalho, família, hobbies, enfim, que vão aí ocupar ou são destinados a maior parte do tempo dos entrevistados. Se a gente pensar na questão de gênero, para as respostas masculinas, né, a gente tem aqui o maior número pensando aí para os masculinos, né, para os homens, pensando que falta de tempo e outras prioridades, os dois, tanto masculino quanto feminino, são contemplados, né, como desistência e motivo para ter abandonado a atividade física, mas em segundo lugar, digamos assim, para os homens, é a questão da idade, que está bem... Deixa eu aumentar um pouquinho. Está bem aqui na questão do azul, tá vendo? 12% dizem que por questões da idade já não conseguem mais fazer atividade física ou abandonaram os esportes, enfim. Já para as mulheres, esse mesmo índice pela minha idade corresponde a 3,8%. Né? O maior, de acordo com a pesquisa dos entrevistados pelas respostas femininas, é a preguiça, desinteresse ou desmotivação, que é o segundo maior, né? Então, a gente tem aí 13,2% das respondentes femininas que não têm aí os motivos que levaram elas a abandonarem as práticas esportivas, tá? Tá ficando claro, gente? Eu estou indo muito rápido aqui. A gente não vai dar uma pincelada com tanta profundidade, mas é só para vocês perceberem aí algumas coisas. Essa pesquisa é bem extensa e eu não vou aprofundar tantos detalhes, mas vale a pena a gente depois vocês darem uma olhadinha ou no link ou na continuidade aqui dos materiais em análise para a gente perceber esse contraste de como que era em 2013 e como que aparentemente tem se caminhado para o tempo que nós estamos agora, em 2021. Se a gente pensar em abandono por esporte por idade, o maior número está aqui entre 16 a 24 anos, com 45%, e aí juntando masculino e feminino, né? Aqui a gente está especificando a questão das regiões do país. Então, norte, nordeste, a região sul, basicamente, aí tem muito índice de desistentes, né, da atividade de prática de esportes, atividades físicas. E aqui a complementação da prática de esportes nas regiões do país. A maior aqui que a gente vê é a região norte, entre 16 a 24 anos também como a maior.
O abandono por gênero, geralmente aí dentro dos 16 a 24 anos, sobretudo se destacam as mulheres, e aí, de repente, é por questões da dupla jornada, né? Eu quero acreditar nisso, e 43,3% respostas masculinas. Então, geralmente, no período aqui, na idade que nós temos, né? Até 24, 28 anos, as pessoas já estão desistindo aí, estão sendo desestimuladas ou pouco motivadas para a prática da atividade física. Aqui, e eu não vou entrar muito nos detalhes, mas basicamente a gente tem abandono por esporte praticado no momento da interrupção. Então, eu parei a minha prática da atividade física, então, mas no momento que eu parei, o esporte que eu mais praticava, do ponto de vista masculino aqui, era o futebol, em segundo lugar, o voleibol, mas 76% dos respondentes disseram futebol. E o maior número aqui para as mulheres era o voleibol, com 38,1% na época da desistência, elas praticavam mais o voleibol, e em segundo lugar, o futebol. E a gente discutiu um pouquinho dessa questão desse tabu, né? De que, por exemplo, futebol é para o menino e voleibol para a menina, enfim, a gente discutiu essa questão de que para o esporte, teoricamente, e literalmente não deveria haver essa distinção de gênero ou de sexualidade. Aqui a gente vai ter também com que idade você começou a praticar esporte. Então, aqui a gente tem até os 5 anos de idade e acima dos 60 anos. A maioria começaram com 5 anos, né? Desculpa, dos 6 até os 10 anos, que é justamente o período que estamos na escola. Então, a gente pode dizer que a prática da atividade física, ela começa pelo menos, né? Geralmente, não totalmente, mas geralmente na escola, e 41,6% dos homens, né, começam entre 6 e 10 anos, e 29,7% aí das mulheres, também com essa idade, de 6 a 10 anos. Bom, prática de esporte no Brasil. Tá, vamos ver, vou passar aqui para frente. Esportes mais praticados em 2013, a gente tem aí, as esportes masculinas se praticavam mais o futebol, com 66,20% dos respondentes, e aqui em terceiro lugar, né, aparece o voleibol para as mulheres, 20,5%. Os esportes mais praticados em 2013, aqui a gente tem uma vasta lista, só vou dar uma ampliada para vocês enxergarem melhor. Então, futebol, caminhada, e também tem dança, karatê, boxe, MMA, handball, basquete, ginástica. Então, o que mais se praticava em 2013, pensando em esportes. Aqui por idade do entrevistado, e aqui a gente vai dando só uma passada para vocês saberem a vastidão, né, dessa pesquisa. Atividades físicas mais praticadas, modalidades, né, mais praticadas em 2013, pensando na distinção em gênero masculino e feminino. Esporte, local que costuma praticar o esporte preferido. A grande parte da população pratica instalações esportivas, ginásio, academia, ou pagando, né, também. Aqui a gente tem a distinção por idade, mas a grande parte aí se aplica a instalações próprias esportivas, né? Em primeiro lugar, as pagantes, e em segundo lugar, as gratuitas. Aqui o local em que realiza a prática esportiva, 61,6% em instalações esportivas, e espaço da prática de atividades físicas, 57,3% se utilizam em espaços abertos sem instalações, 12,3% em academias, 21,5% com instalações. E eu vou encerrar aqui essa parte da pesquisa, mas existem mais coisas, né? Mas aqui eu queria só destacar as motivações que levam as pessoas a praticarem esportes, isso em 2013. Com 41,4%, as pessoas que responderam, elas praticam esportes para melhorar a qualidade de vida e bem-estar delas mesmas. Em segundo lugar,
para melhoria no desempenho físico. E apenas 8,2%, né, por indicações médicas, prêmios, bolsas, ou porque são obrigados, de certa forma, a fazer determinado tipo de atividade física. E isso aqui, lembrando que é em 2013. Então, a pesquisa é um pouquinho vasta, né, ela vai trazendo aí, como eu estou passando para vocês, muitos detalhes, então vale a pena, eu fiz os prints para vocês, vale a pena dar uma olhadinha no detalhe, enquanto isso aí é muito complexo, né? Pensando aí numa pesquisa tão ampla e tão bem completa, no sentido de imensidão, né? Das práticas de esporte aqui no Brasil. Tá certo? Bom, e aí para a gente combater o sedentarismo, eu coloquei aqui 5 possíveis caminhos para a gente tentar diminuir isso aí, né? O nosso ou justificar o porquê disso acontece, né? O nosso genoma foi selecionado a partir de pressões ambientais do período paleolítico, em que a atividade física e a capacidade de armazenamento de alimentos faziam-se vitais à preservação e evolução da espécie humana. Isso significa que, e aí a gente retoma o texto do Drauzio, e lá no começo, no início, a gente tinha essa necessidade de sair dos nossos locais onde nós estávamos, né? Nós, eu digo, o ser humano paleolítico, né? O Homo. E lá, ele tinha que se locomover, se deslocar até para pegar a sua caça, para se alimentar, para pescar, enfim. Então, ele se movimentava. Por quê? Não havia comida ali com fácil acesso que nem a gente tem hoje. Então, essa mudança, essa evolução que nós tivemos, também vai impactar diretamente aí em como a gente consome ou como a gente tem acesso aos alimentos. O estilo da vida sedentária vivenciado pelo homem moderno, ou seja, 10 mil anos antes de Cristo, está em completo descompasso com o genoma ancestral, provocando disfunções na expressão gênica e, por consequência, vai predispor às doenças crônicas que geram em ônus socioeconômico elevadíssimo. Então, toda essa facilidade com que, entre aspas, as pessoas têm acesso à alimentação, acesso à comida, vão, por um lado, isso é bacana, e, por um outro lado, isso vai complicar ou trazer aí desestabilização para o nosso próprio organismo, porque pela facilidade a gente tem acesso à comida. Então, a gente, teoricamente, não tem que se deslocar, ou caçar, ou pescar, ou coisa parecida para se alimentar. Pensando aí, não levando em consideração as questões aí de facilidade com que a gente tem acesso, com que algumas pessoas têm acesso para se alimentar, né? O indivíduo sedentário, ele não pode ser considerado saudável, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que levar isso em consideração nesse resumo que nós estamos fazendo. E a reinserção da atividade física na vida do homem moderno é essencial para a manutenção da função normal, fisiológica do organismo. E o exercício físico, ele é barato, não patenteável, seguro e, se corretamente recomendado, é capaz de reduzir aí de sobremaneira a necessidade de medicamentos. Então, quando a gente tem a prática da atividade física, a gente, além de combater o sedentarismo, a gente garante aí uma vida mais saudável, digamos assim. E quero bater nessa tecla, olha coisa de cringe, né? Eu quero bater nessa tecla de que não necessariamente a pessoa, por ser magra ou por ser gorda, ela é uma pessoa sedentária. Isso pode acontecer? Sim, geralmente acontece. Mas a gente tem que ter muita atenção que não importa a quantidade de peso, de massa corporal que você tenha. A questão é se você pratica atividade física ou não e o quanto isso pode impactar beneficamente ou maleficamente no seu organismo, no seu dia a dia, na sua vida. Certo? Por último, para a gente caminhar para o encerramento e para a gente ir embora, eu quero falar sobre os jogos eletrônicos. Será que os jogos eletrônicos eles podem desencadear o sedentarismo? Será que o jogo eletrônico ele pode levar a gente a uma vida sedentária? São reflexões que a gente tem que fazer. Será que é possível viver longe de jogos eletrônicos na atualidade? Será que a gente consegue, para aqueles que usam, né? Eu vi as atividades de vocês e percebi aí que alguns de vocês curtem muito jogos eletrônicos, LOL,
Aí tinha um outro lá, Free Fire, enfim, vários outros desses jogos eletrônicos aí. Será que dá para ficar sem na atualidade? Dá para ficar sem esses jogos na atualidade? É claro que para uma pessoa que é gamer, dificilmente ela vai dizer que não, porque às vezes é por questão de hobby ou por questão mesmo de trabalho, ela é fundamental, né? E pergunto, a gente conhece alguém que não gosta de jogos eletrônicos? E se conhece, do que essa pessoa gosta? Bom, quando eu era criança, e aí eu já respondo essa pergunta, a gente pode refletir. Eu gostava de jogos, mas não os eletrônicos, obviamente, né? E eu não vou falar muito para não entregar a minha idade. Mas quando eu era criança, eu gostava muito de jogos. Mas conforme eu fui adolescente, chegando agora na adultez, para mim não faz mais sentido. Eu, particularmente, não jogo. Não gosto, enfim. E porque eu também tenho outras prioridades, outras coisas para fazer, enfim. Mas há muitas pessoas que eu conheço também que não gostam de jogos eletrônicos e outros que gostam, que amam e que fazem disso uma prática diária, uma atividade como um trabalho. Bom, pergunto, e aí eu queria ouvir de vocês, né, pelo chat, por microfone, enfim, se você acredita que o jogo eletrônico ele pode ser considerado um esporte. Será que a gente pode considerar o jogo eletrônico como esporte? O que vocês acham? Bom, eu vou. Não sei, é que você perguntou para você contra esporte, obviamente não traz a característica principal do esporte, que é mover o corpo. Às vezes a gente usa muito a cabeça, dependendo do jogo. Mas é isso. Sei lá, se for para considerar um esporte, por exemplo, eu consigo mencionar que tem muito jogo de tiro, né? Jogo de FPS, jogo como LoL, que já tem campeonato mundial. Mas é o máximo que eu consigo mencionar como esporte em jogo. Tá. Se a gente pensar nisso no passado, difícil, a resposta certamente seria não, né? Hoje em dia não, né? De uns anos para cá, por exemplo, quando eu era criança, imagina que o jogo eletrônico ia ser considerado como esporte, né? Exato, Eric. Exatamente. Justamente o que você Exato. Também é considerado como o esporte. Tem outros, né? Como o Gabriel também citou, existem muitos campeonatos hoje em dia em que o jogo eletrônico ele perpassa, né? E é considerado como esporte. Hoje em dia, né? Bom, a pergunta, você já se exercitou a praticar jogos eletrônicos? Vocês se exercitam dessa forma? Para aqueles que, né, jogam, tem jogos eletrônicos como hobby, como trabalho, enfim, vocês já praticaram este tipo de atividade? Roberto está dizendo que sim. Bom, e aí eu quero encerrar a aula, o tema da aula, mostrando essa reportagem para vocês, que saiu no Bem-Estar. E aí, eu também. E aí a gente tem aí esse título: videogame pode melhorar a atenção, aprendizado e coordenação motora. Certo? Então, eu vou ler junto com vocês aqui e a gente faz o encerramento da nossa última aula. O videogame está presente na vida de crianças e adultos e, apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefícios para a saúde. Antigamente, os jogos eram limitados e exigiam menos dos jogadores, porém, com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando. E hoje exigem habilidades, movimentos maiores e harmonia corporal, como explicaram o médico de esporte Gustavo Maglioca e a pediatra Ana Escobar na reportagem que eu deixei linkado aqui para vocês no material, e é incrível, assim, claro que isso aqui é um pouquinho antigo também, né, mas foi uma matéria que eles fizeram, achei muito interessante trazer aqui para dividir isso com vocês. Por isso, atualmente, o videogame pode melhorar a coordenação motora, o aprendizado e a atenção de quem joga. Além disso, existem ainda jogos que permitem que a pessoa dance ou faça exercícios físicos, nesse caso,
a atividade proposta pelo jogo faz a pessoa mexer todo o corpo e gastar calorias de uma maneira divertida. E é justamente aquilo que vocês estão comentando aqui no chat, né? Que o Gabriel está comentando aqui do Just Dance. No caso da coordenação motora, o médico do esporte, Gustavo Maglioca, explica que os jogos de antigamente desenvolviam apenas os membros superiores, braços. Mas como agora o videogame já exige o movimento do corpo todo, desenvolve também a coordenação geral. Além de melhorar a atenção, os especialistas explicaram também que jogar pode aumentar os reflexos, melhorar a memória e até o equilíbrio. Então veja que aqui a gente está vendo muitas novidades ou muitos pontos benéficos para a saúde do corpo, para a atividade física, a partir de um jogo eletrônico ou de jogos eletrônicos. Há ainda a possibilidade de usar os jogos na reabilitação terapêutica. Na prática, o jogo faz com que o paciente que sofreu um trauma, um AVC ou parada cardíaca, por exemplo, melhore seu desempenho e tenha resultados maiores em curto prazo, como mostrou a reportagem da Natália Ariede. Eu vou colocar essa reportagem aqui só para vocês, assistirem, porque aqui no meio da reportagem ela vai falar sobre a gameterapia. Gameterapia justamente é utilizar o jogo eletrônico como terapia para, no caso aqui, para quem sofreu um trauma, uma parada cardíaca ou coisa parecida, justamente pensando aí nessa questão de desenvolvimento de novas habilidades, tá certo? O carro do gás passando aqui escandalizando tudo, né? Chique. Mas eu vou colocar, portanto, para vocês aqui a reportar esse videozinho curto, né, em que vai falar sobre a gameterapia, e a gente termina de ler e a gente faz o fechamento da aula de hoje. No SAS, adoramos perguntas ousadas, porque com as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis, como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados. SAS. Então, eu vou projetar para vocês a tela toda. Videozinho de 3 minutos, tá? Para a gente assistir. Vamos ver se vai aparecer. Ótimo, apareceu. Agora, o Reinaldo e o Gustavo, eles tiveram problemas. Um teve um AVC, o outro teve problema logo quando nasceu. E a gameterapia está ajudando demais na reabilitação deles. A Natália Ariede apresenta agora para a gente como esse trabalho é feito. Na realidade virtual, eu estou dentro da tela e nós estamos, sabe onde? Dentro de um consultório. Essa é a gameterapia, que está ajudando a tornar mais empolgante e desafiadora a rotina de reabilitação de muitos pacientes. Olha a animação do Gustavo. Tudo bem? Dá um passinho pro lado. Isso, Gu. Só o braço. Isso, Gu. Bem melhor. O Gustavo, ele nasceu no tempo certo, só que ele teve um desconforto respiratório, sim, muito grave. Ele ficou 25 dias internado na UTI assim que nasceu. Ele teve uma cardiopatia também, e isso afetou a parte motora. Desde pequeno, Gustavo faz tratamentos tradicionais como a fisioterapia. O videogame é um complemento que começou há pouco mais de 1 ano. Ele tem uma dificuldade visual, né? Ele usa lente.
ele tem uma dificuldade de atenção, e aí todos os estímulos que chegam para ele precisa integrar para poder executar o movimento. Organizar, exatamente. E o jogo faz exatamente isso. Então, ele fica imerso ali na realidade virtual, no ambiente virtual. O jogo vai dando o tempo todo tarefas para ele executar, e ele vai alcançando com sucesso. Ele consegue finalizar a tarefa com sucesso. Com o videogame ele foca, ele começa a obedecer mais os comandos, a parte de musculatura mesmo, ela aumentou mais, porque era mais frágil, e ajudou em muita coisa. Ele ficou até competitivo na escola, ele tá jogando bola, ele tá se entrosando bem, se sentindo capaz. Coisas do dia a dia mesmo, você já percebeu? Uhum. Ir no banheiro sozinho? No banheiro, tomar banho, trocar roupa, subir escada, correr, coisas pra que... comer, ele consegue comer sozinho. Eu vi a evolução dele, vi que fez muito bem pra ele, eu comprei um também. Então na tua casa o videogame é liberado? Total. O tempo todo. Quando pode, então lá. Vamos jogar boxe agora? Tá indo bem, como sempre. A game terapia também é indicada para adultos. O Reinaldo nunca imaginou que precisaria dela. Em janeiro do ano passado, ele levou um grande susto. Passou mal logo depois de voltar das férias. Até o final do dia, a dor de cabeça não passava e eu resolvi ir para o hospital. Quando eu cheguei lá, eles identificaram que fizeram uma tomografia, identificaram que eu tinha uma artéria rompida, né? Tinha tido um AVC e que precisava ser operado. A flexibilidade que eu tenho hoje para subir, descer, ir para frente, para trás, ele é melhor. Ele vai aos poucos melhorando o movimento do braço. Se eu consigo ele esticar para frente, melhor também, de forma melhor. E o tremor também diminui. O AVC deixou sequelas. Os movimentos do lado esquerdo do corpo ficaram comprometidos. Ele ainda precisa de ajuda para algumas atividades, como abotoar a camisa. Mas com a game terapia, Reinaldo já percebeu a melhora. Então é um exercício que facilita isso tudo. Mas eles imaginam que eu, fazendo o tratamento assim, insistindo bastante, eu vou conseguir recuperar bem. O que está ao teu alcance você está fazendo. Com certeza. Ele vai conseguir manusear melhor os objetos, alcançar objetos com maior facilidade. Essa é a nossa grande meta, né? Conseguir que essas habilidades sejam transferidas para o dia a dia da pessoa. Pronto, aí a gente viu, portanto, uma das partes, né, da reportagem feita pelo Bem-Estar, mas há outras, né? Há outros casos que eles tratam também. Bem-Estar acho que nem passa mais, não me engano, mas essa reportagem, portanto, traz aí a ideia da gameterapia como um auxílio, né, para as pessoas que precisam de fato. E, obviamente, que aí a gente vai ter também muitos benefícios para vencer o sedentarismo, diga-se de passagem. E para finalizar o texto, aqui, de acordo com o médico do esporte, Gustavo Magliocco, isso acontece porque participar do jogo provoca uma descarga de adrenalina, os músculos ficam ativos e o paciente consegue suportar melhor a dor e chegar mais perto do seu limite. Se ele vence o jogo, por exemplo, entra a ação da serotonina, hormônio que promove a sensação de bem-estar e prazer, e que pode ajudar aí na recuperação e tratamento a médio e longo prazo dos pacientes que são acometidos por essas doenças, né? Apesar de todos esses benefícios, vale lembrar que jogar videogame o dia inteiro não é o ideal. De acordo com a pediatra Ana Escobar, dosar o tempo é importante. A recomendação é que, para evitar que se vire um vício, é jogar 2 horas por dia. Claro que tem gente que vai muito mais tempo que isso, né? Mas uma recomendação que essa pediatra traz. É preciso ainda tomar alguns cuidados na hora de jogar, como, por exemplo, deixar a tela da televisão um pouco afastada para não afetar os olhos. Aqui está falando de jogo por televisão, mas pode ser jogo por computador também. Enfim, e pessoas com histórico de epilepsia ou que sintam tontura ao jogar também devem tomar cuidado e, se for o caso, suspender os jogos por um tempo. No caso dos jogos na tela, né, no computador, diminuir a luminosidade da tela, de repente, faz com que esse tipo de problema, enfim, aconteça ou afete também os nossos olhos, a nossa visão. É claro que na reportagem, no documentário que se é feito sobre os jogos eletrônicos na atividade física, no bem-estar, existe a questão também de que
Isso aqui não é que vai acontecer, mas pode acontecer no menor grau, né? Todo mundo está me ouvindo agora? Ou é só o Gabriel que não está me ouvindo? Eu estou te escutando normal. Ah, então tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, sim. Muito que bem. Então, aqui a gente encerra os nossos materiais aqui sobre sedentarismo. No material que eu deixei para vocês, vocês também vão ter acesso a um vídeo complementar, que ele tem uns 12 minutos, mas como o nosso tempo já se esgotou, vale a pena vocês assistirem o vídeo complementar, enfim. Então, todo o material que nós utilizamos está aqui no Teams, todas as nossas discussões que foram feitas estão registradas, gravadas. A gente encerra aqui a gente encerra aqui a recuperação do primeiro bimestre de 2020, né, de linguagens. Então, lembrando que se você tem alguma atividade pendente ainda, tente entregar ainda hoje, porque amanhã eu já faço o encerramento. Para aqueles que fizeram, aqueles que já receberam as minhas devolutivas, vocês devem ter percebido que a cada atividade tinha alguns objetivos a serem atendidos, inclusive, e ou foram atendidos ou não foram atendidos, né, as habilidades. E aí, analisando todo este cenário, eu vou fazer o fechamento das menções de vocês e tirar essa pendência ou manter essa pendência, né, dessas habilidades, dessas menções para vocês. Então, eu acho que, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, se querem fazer algum comentário das aulas, da quantidade de atividades, enfim, algum comentário, sei lá, um feedback que vocês queiram dar para mim, né? Não sei, alguma coisa que, de repente, eu preciso melhorar, alguma coisa, algum ponto que vocês precisam, que acham que é pontual, precisa ser discutido, enfim, não sei. Quero deixar esses minutinhos agora em aberto para que vocês falassem sobre. Algum comentário? Algum comentário, questionamento? Ponto a ser melhorado, dúvidas, questionamentos, reclamações, sugestões. Estou aberto aí para isto. E enquanto vocês vão escrevendo, ou enfim, se posicionando para falar, a gente encerra o primeiro bimestre hoje, só que a gente volta, quem for fazer, né? Quem for dar sequência para recuperar as habilidades do segundo bimestre, a nossa próxima aula é dia 13 de setembro. Certo? E aí, como nós não vamos encontrar todas as segundas-feiras, então fiquem de olho no calendário, fiquem de olho também para vocês não se perderem, né? Enfim, aqueles que só tinham que fazer o primeiro bimestre, ok, não precisam cumprir os outros, mas a partir de 13 de setembro, para a área de linguagens, a gente vai retornar aí, recuperando o segundo bimestre. Eu perguntava, Gabriel, se alguém tinha algum posicionamento, alguma reclamação, crítica, dúvida, questionamento, elogio, alguma coisa a respeito aí das aulas que nós tivemos, das atividades que foram feitas, enfim, porque para os próximos bimestres, dependendo da devolutiva, a lógica vai ser a mesma, né? Então, geralmente esse é o método de trabalho que eu utilizo, mas ele é flexível, dependendo do público, né? Do público, no caso, são vocês mesmos. Certo? Muito que bem. Então, não sei se tem mais alguns comentários ou coisa parecida. Então, acho que dá para a gente ficar por aqui. Não, eu acho que é unânime a reclamação do Teams, né? Aqui, usando o aplicativo no computador, eu não estava conseguindo ver as tarefas de vocês. Tive que abrir no navegador
porque às vezes ele dá esses probleminhas também, e aqui no celular também, às vezes eu utilizo ele para transmissão da câmera, né? Enfim, mas era basicamente isto. Então, muito bem, minha gente. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação dentro das possibilidades de vocês, pela interação que alguns tiveram aqui no chat, pela entrega das atividades. Eu espero ter podido contribuir aí de alguma forma para desenvolver um pouquinho algumas habilidades. A gente não consegue recuperar 3 meses em 6 encontros, né, em poucas horas. Então, é uma tarefa desafiadora, mas acho que, de forma geral, a gente conseguiu atingir os objetivos mínimos, né? Que era de recuperar algumas habilidades para vocês não serem, vocês serem menos prejudicados possíveis, né? Nesse sentido. Entendi, Eric. Não sei se você queria falar alguma coisa. Eu vi que você levantou a mão. Ah, tá. E eu que agradeço aí pela participação e integração de vocês nesse período que nós tivemos, tá bom? Que vocês tenham uma boa semana e que a gente se encontra para aqueles que, né, que devem cumprir os próximos bimestres, nos próximos encontros a gente se vê, ok? Então, boa semana a todos, fiquem bem, se cuidem e se vacinem dentro das possibilidades, tá certo? Boa semana tchau, pra você gente. também, professor. Obrigada aí. Professor.